Uma mãe tímida embarcou sozinha com o bebê nos braços, tentando não chamar atenção enquanto encarava o peso de um recomeço em outra cidade. Ao lado dela, um homem de terno impecável carregava nos ombros o tipo de vida que costuma atrair olhares, convites e interrupções constantes, exatamente o que ele queria evitar naquele voo. Bastou um sussurro inesperado, discreto e improvável para mudar completamente o clima dentro da aeronave e criar um vínculo que nenhum dos dois havia previsto. O que começou como um fingimento por cortesia se transformou em algo real e profundo, depois que as malas tocaram o chão. Antes de ouvir esse relato surpreendente, deixe o like, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Helena apertou a alça da mochila contra o peito enquanto caminhava pelo corredor estreito do avião. Cada passo uma negociação cuidadosa entre manter o equilíbrio e não derrubar nenhum dos pertences precários que carregava. O bebê Theo, de 8 meses, mexia-se inquieto no colo, os olhinhos arregalados diante de tantas pessoas desconhecidas, o corpinho tenso, reagindo à ansiedade que emanava dela, como uma frequência que só crianças pequenas conseguem captar. Ela sentia o peso dos olhares, aquele medo silencioso de ser um incômodo, de ocupar mais espaço do que deveria, de que o choro inevitável do filho transformasse 2 horas de voo num inferno para todos ao redor. A mala de mão batia contra os assentos conforme avançava pelo corredor que parecia interminável, e cada pedido de desculpas saía mais baixo que o anterior. A voz engolida pela vergonha preventiva de ainda nem ter feito nada errado, mas já se sentir culpada. O assento era o 17B, corredor, bem ao lado de um homem que já estava acomodado com a precisão de quem viaja frequentemente e sabe exatamente como maximizar o pouco espaço disponível. Ele usava um terno cinza impecável, que provavelmente custava mais do que o salário de 3 meses de Helena. Tinha o rosto marcado por uma expressão de cansaço controlado, que falava de noites mal dormidas, disfarçadas por cafeína e determinação, e os olhos fixos na tela do celular, com aquela concentração absoluta que pessoas importantes desenvolvem quando querem desencorajar conversas casuais. Helena reconheceu imediatamente a postura de quem está acostumado a ser observado, de quem constrói muros invisíveis, mas eficazes ao redor de si mesmo, transformando educação em barreira e gentileza em distância. Ela murmurou um pedido de licença quase inaudível, a voz saindo mais como inspiração do que como palavras articuladas, e começou a se acomodar com dificuldade, equilibrando Theo numa mão, enquanto tentava com a outra guardar a mochila no compartimento superior, que parecia ter sido projetado deliberadamente alto demais para mães viajando sozinhas com bebês. Bebê começou a choramingar, e Helena sentiu o rubor subir pelo rosto. Ela sabia o que viria a seguir, os olhares de reprovação, os suspiros impacientes, a sensação de estar falhando antes mesmo de decolar. Conseguiu finalmente sentar. Prendeu o cinto com uma mão enquanto segurava o filho com a outra e começou a balançá-lo suavemente, sussurrando palavras de consolo que soavam mais como súplicas. Rafael Allianz observou a cena pelo canto do olho. Nos últimos anos, tinha desenvolvido uma habilidade quase cirúrgica de ignorar o que acontecia ao seu redor durante viagens. Era uma necessidade. Empresário do setor agroindustrial, controlava uma rede de negócios que alimentava milhões de pessoas, mas esse sucesso tinha um preço. A constante vigilância de quem procurava uma oportunidade. Uma foto, uma conversa que pudesse virar moeda de troca. Ele tinha aprendido a ser educado e distante ao mesmo tempo, a sorrir sem abrir portas. Mas algo naquela mulher ao seu lado era diferente. Não havia cálculo em seus movimentos, nenhuma tentativa de chamar atenção. Pelo contrário, ela parecia querer desaparecer, encolher-se até caber num espaço menor do que já ocupava. E o bebê, de bochechas vermelhas e olhos marejados, lutava contra o desconforto com uma sinceridade que não deixava espaço para fingimentos. O avião começou a taxiar e a pressão da cabine mudou. Theo reagiu imediatamente, o choro baixo transformando-se num berro agudo que cortou o ambiente. Helena sentiu o pânico subir pela garganta. Ela tentou tudo o que sabia: amamentá-lo, oferecer água na mamadeira, balançar, cantar baixinho,
mas nada funcionava. O bebê estava confuso, com dor nos ouvidos, assustado com o barulho das turbinas. Que ela estava exausta demais, emocionalmente esgotada demais, para ter a energia que ele precisava. Foi quando sentiu a presença do homem ao lado, se aproximando levemente, não invadindo seu espaço, mas reduzindo a distância respeitosa que mantinha, e então a voz dele surgindo num tom baixo, quase íntimo, que cortou através do barulho das turbinas e da sua própria aflição, como uma linha direta de comunicação que ignorava todo o resto. Finja que dorme no meu ombro. As palavras foram ditas com uma certeza tranquila, sem questionamentos, sem pedir permissão, mas também sem exigir, apenas oferecendo uma solução prática para um problema que ele tinha identificado com clareza impressionante. Helena virou o rosto, confusa, o cérebro demorando alguns segundos para processar o que tinha ouvido, porque parecia tão surreal, tão fora do roteiro esperado de indiferença urbana, e encontrou os olhos dele, castanhos e sérios, mas com uma pontinha de algo que poderia ser gentileza genuína, escondida sob camadas de cautela profissional. Ela não entendeu de imediato. Rafael inclinou a cabeça ligeiramente em direção ao próprio ombro, um convite silencioso, e então ela compreendeu. Havia outras pessoas olhando, algumas com irritação mal disfarçada, outras com aquela curiosidade voraz que busca falhas alheias para se sentir superior. Se ela parecesse estar descansando, amparada, protegida, talvez o clima ao redor mudasse. Talvez o bebê sentisse menos tensão e conseguisse se acalmar. Helena hesitou. Aceitar ajuda sempre foi difícil para ela, especialmente de estranhos, especialmente de homens. Mas o choro de Theo estava ficando desesperado e ela mesma estava à beira de um colapso. Então, com um movimento lento e cuidadoso, inclinou-se e apoiou a cabeça no ombro do vizinho de poltrona. O terno era macio, tinha um cheiro discreto de lavanda e o ombro era firme o suficiente para parecer seguro. O efeito foi quase mágico. Os olhares ao redor perderam parte da intensidade, como se a cena tivesse se tornado mais comum, mais aceitável. Um casal descansando com um bebê. Nada de extraordinário. Rafael manteve a postura relaxada. Continuou olhando para frente, mas ajeitou discretamente o braço para que ela ficasse mais confortável. Theo, sentindo a mudança no corpo da mãe, a tensão que finalmente cedia, começou a soluçar mais baixo, os dedos minúsculos agarrando a blusa de Helena com menos desespero. E então, sem planejar, sem esperar, sem ter controle consciente sobre o próprio corpo, que finalmente cedia sob o peso acumulado de exaustão física e emocional, Helena realmente adormeceu. Foram semanas, não meses, de noites em claro, de embalar Theo enquanto repassava mentalmente tudo o que tinha dado errado no casamento. Cada palavra dura trocada, cada silêncio que doía mais que gritos, cada promessa quebrada, até que o tecido do relacionamento simplesmente se desfez em fiapos que não davam mais para remendar. Foram dias de empacotar uma vida inteira em 2 malas, decidindo o que era essencial e o que podia ficar para trás, descobrindo que quase tudo podia ficar para trás, menos o bebê, e a esperança teimosa de que recomeçar era possível. Foram horas de preencher formulários, enviar currículos, fazer entrevistas por vídeo, segurando Theo quieto fora da câmera, até conseguir aquela vaga de professora iniciante que pagava pouco, mas representava a possibilidade de dignidade, de autonomia, de construir algo novo sobre os escombros do que tinha sido, e então tomar a decisão mais assustadora que já tinha tomado na vida. Recomeçar do zero, numa cidade grande, sem rede de apoio, sem certezas, apenas com a vaga de professora e uma fé cega de que de alguma forma, de algum jeito, ela conseguiria fazer dar certo pelo filho que dependia inteiramente dela. Rafael sentiu o peso da cabeça dela no ombro aumentar, a respiração desacelerar, e soube que não era mais encenação. Isso o surpreendeu. Estava acostumado com pessoas que queriam algo dele, que se aproximavam com segundas intenções, que viam nele primeiro o patrimônio, o sobrenome, a influência. Mas aquela mulher simplesmente confiou, sem saber quem ele era, sem pedir nada além de um momento de descanso. O bebê finalmente fechou os olhos, a respiração ainda entrecortada pelos soluços recentes, mas visivelmente mais tranquilo. Rafael olhou para a criança, para as mãozinhas que agora relaxavam, para as bochechas ainda úmidas de lágrimas,
e sentiu algo estranho se mover dentro do peito. Ele tinha construído um império, negociado com governos, transformado terras improdutivas em celeiros. Mas ali, naquele momento, sua utilidade era outra: ser apenas um ombro, um ponto de apoio para quem precisava. Quando a comissária passou oferecendo bebidas, ele fez um gesto discreto pedindo silêncio, protegendo o descanso dos dois. Ignorou as mensagens que chegavam no celular, as ligações sobre contratos que esperavam assinatura, as decisões que podiam movimentar milhões. Por algumas horas, escolheu ser apenas aquele homem anônimo no assento 17A, que segurava o copo de água com cuidado para não fazer barulho, que ajustava a posição quando sentia que ela poderia acordar desconfortável. A turbulência veio depois de 1 hora de voo que tinha passado num silêncio carregado de tensão não resolvida. O avião chacoalhou violentamente, jogando passageiros contra os cintos de segurança, fazendo máscaras de oxigênio balançarem ameaçadoramente acima das cabeças, e alguns passageiros soltaram exclamações nervosas que iam de rezas sussurradas a palavrões mal contidos. Rafael instintivamente colocou a mão livre sobre o braço de Helena, um gesto de proteção automático que veio de algum lugar mais profundo que pensamento consciente, puro instinto de salvaguardar quem importava. E sentiu quando ela acordou com um sobressalto violento, os olhos arregalados de quem não sabia imediatamente onde estava, corpo tenso em modo de alerta máximo, desorientada entre sono e vigília. Theo também acordou com um movimento brusco, mas desta vez apenas bocejou preguiçosamente, como se turbulência fosse apenas mais um detalhe irrelevante da vida, e olhou ao redor com curiosidade renovada, como se finalmente tivesse feito as pazes com aquele ambiente estranho e decidido, que não era tão assustador quanto parecia inicialmente. Desculpa, Helena sussurrou afastando-se rapidamente, o rosto vermelho de constrangimento. Ela nem sabia por quanto tempo tinha dormido, nem como tinha permitido aquela intimidade com um completo estranho. Não precisa pedir desculpas, Rafael respondeu, a voz ainda baixa, mas com uma firmeza que não deixava espaço para a vergonha. Você precisava descansar. Ele está melhor agora, completou apontando com o queixo para Theo, que agora sorria, e esticava as mãos em direção à janela, fascinado pelas nuvens lá fora. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, um silêncio que não era desconfortável, mas preenchido pela consciência de que algo tinha mudado. Helena ajeitou Theo no colo, ofereceu-lhe um brinquedo de borracha que ele imediatamente levou à boca e sentiu a necessidade de dizer alguma coisa, de preencher o espaço com palavras que justificassem aquela quebra de protocolo. Estou me mudando para a capital, ela começou, a voz ainda rouca de sono. Consegui uma vaga como professora. É um começo. Rafael assentiu. E algo na forma como ela disse aquilo, com uma mistura de esperança e medo mal disfarçado, o fez querer saber mais. E você está indo sozinha? Ele perguntou, embora a resposta já estivesse implícita na forma como ela segurava o bebê. Como se fosse sua única âncora no mundo. Sozinha, não. Helena corrigiu, beijando o topo da cabeça de Theo. Nós dois. E isso é suficiente. A conversa fluiu de forma inesperada, natural durante o resto do voo. Rafael não se apresentou com o sobrenome que abria portas e levantava sobrancelhas. Apenas disse que trabalhava com o campo, com projetos agroindustriais e parcerias com pequenos produtores. Helena falou sobre a separação recente, sobre como tinha passado os últimos meses numa cidade do interior onde todos conheciam sua história, onde os olhares de pena eram tão pesados quanto os de julgamento. Precisava de um recomeço limpo, um lugar onde pudesse ser apenas Helena, professora, mãe, alguém construindo uma vida nova sem o peso do passado colado nas costas. Ele escutou sem interromper, sem oferecer conselhos não solicitados ou palavras vazias de encorajamento. Apenas escutou, e isso era tão raro que Helena se pegou falando mais do que pretendia, revelando medos que nem para si mesma tinha admitido completamente. A preocupação de não conseguir um lugar seguro para morar, de não ter com quem deixar Theo quando as aulas começassem, de descobrir que tinha dado um salto grande demais e não teria rede de proteção para amortecer a queda. Quando o avião começou a descer, Rafael observou pela janela,
as luzes de a capital se espalhando até onde a vista alcançava, uma constelação terrestre que prometia tanto quanto assustava. Ele conhecia bem aquela cidade, tinha crescido nela, construído seu império a partir dali, mas também sabia como ela podia ser impiedosa com quem chegava sem estrutura. Olhou de relance para Helena, que segurava Theo com uma mão e com a outra apertava o braço da poltrona, os nódulos dos dedos brancos de tensão. Você tem alguém te esperando no aeroporto? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta pelo tom com que ela tinha falado sobre a mudança. Helena hesitou antes de responder. Uma prima distante disse que pode me buscar, mas não confirmou. Vou pegar um táxi se ela não aparecer. Está tudo planejado, mentiu, tentando convencer a si mesma mais do que a ele. O pouso foi suave, mas a realidade bateu forte assim que pisaram no saguão do aeroporto. Helena ligou para a prima. A ligação caiu direto na caixa postal. Mandou mensagem, nenhuma resposta. Theo começava a ficar irritado novamente, o horário de sono completamente desregulado. E ela sentia a exaustão voltar com força total. Pessoas apressadas passavam por todos os lados. Malas chacoalhavam ruidosamente no piso. Anúncios incompreensíveis ecoavam pelos alto-falantes. Rafael tinha compromissos esperando. Reuniões que tinham sido remarcadas para aquela noite. Investidores internacionais que não gostavam de ser feitos esperar. Mas quando viu Helena parada no meio do saguão, olhando ao redor com aquela expressão de quem está tentando não entrar em pânico, a pasta de couro na mão e o bebê no colo, ele simplesmente não conseguiu seguir em frente. Voltou, os passos firmes cortando através da multidão, e parou na frente dela. Deixa eu garantir que vocês cheguem bem ao destino, ele disse, sem rodeios, sem transformar aquilo numa grande coisa. Helena abriu a boca para recusar. O orgulho e a independência duramente conquistados, gritando para ela não aceitar. Mas então Theo soluçou cansado contra seu pescoço, e ela lembrou que não era mais só sobre ela. Você tem certeza? Perguntou a voz pequena. Absoluta, Rafael respondeu. Ele fez algumas ligações rápidas enquanto caminhavam. Um motorista de confiança, alguém que trabalhava com ele há anos, estaria ali em 10 minutos. Tinha uma cadeirinha de bebê sempre no porta-malas. Usava-a para transportar os sobrinhos. Era seguro, pontual, discreto. Helena tentou agradecer, mas as palavras saíam confusas, misturadas com o cansaço e o alívio de não estar sozinha naquele momento específico. O carro chegou. Um sedã escuro e discreto, nada ostensivo. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos chamado Marco, cumprimentou-os com educação e eficiência. Instalou a cadeirinha em minutos e segurou a porta para Helena com um sorriso genuíno. Rafael passou o endereço que ela tinha anotado num papel amassado. A casa da prima distante que deveria ser abrigo temporário até ela encontrar um apartamento. Antes de fechar a porta, Rafael inclinou-se levemente. Mande notícias quando chegar, ele pediu. E então fez algo que surpreendeu a si mesmo. Entregou um cartão simples, sem cargos pomposos, apenas um nome e um número de celular. Qualquer coisa, qualquer problema, me avisa. Helena segurou o cartão como se fosse algo valioso e frágil. Assentiu porque não confiava na própria voz, e viu através da janela traseira, enquanto ele ficava ali parado, as mãos nos bolsos, vendo o carro se afastar. A casa da prima ficava numa região afastada, num bairro que à noite tornava mais ameaçador do que provavelmente era durante o dia, com ruas mal iluminadas e um silêncio pesado, que contrastava violentamente com o burburinho constante das áreas centrais. Marco dirigia com cuidado, evitando buracos que apareciam sem aviso no asfalto irregular, fazendo o trajeto mais longo parecer menos assustador com comentários sobre os pontos da cidade, sobre como a capital podia ser acolhedora quando a gente encontrava seu canto, sobre os melhores mercados da região e quais padarias faziam pão fresco de madrugada. Helena agradeceu mentalmente a Rafael por ter escolhido aquele motorista especificamente, por não ter sido alguém apressado ou impessoal que a deixaria sentir ainda mais perdida naquela vastidão urbana, que engolia pessoas inteiras sem nem perceber. Quando chegaram ao endereço, a casa estava com todas as luzes apagadas. Helena desceu do carro, Theo adormecido nos braços, e tocou a campainha 3 vezes. Nada. Ligou novamente para a prima
E desta vez uma mensagem curta chegou. Desculpa sumida. Viajei de última hora, volta semana que vem, te aviso. O chão pareceu ceder sob os pés de Helena. Marco percebeu imediatamente que algo estava errado. Viu a forma como ela abraçou o bebê com mais força, como se tentasse se manter inteira fisicamente, porque emocionalmente estava começando a desmoronar. Mocinha, ele disse suavemente. Vamos ligar para o Dr. Rafael. Helena balançou a cabeça. Não posso incomodar mais, ele já fez demais. Marco suspirou paciente. Olha, vou ser direto com a senhora. Conheço o Dr. Rafael há 15 anos. Vi ele ajudar gente que eu nem sei contar. E sabe o que ele não suporta? Saber que alguém precisou de ajuda e não pediu por orgulho. Então vamos poupar todo mundo do estresse e eu vou ligar para ele, tá certo? A ligação durou menos de 1 minuto. Marco apenas descreveu a situação, escutou, confirmou e desligou. O doutor disse que vocês vão para um hotel. Já está tudo resolvido. Helena tentou protestar, mas Marco já estava voltando para o carro, já estava colocando o endereço no GPS e ela estava cansada demais para argumentar. Além disso, Theo precisava de uma cama, de um banho, de estabilidade, e ela não tinha mais forças para fingir que conseguiria resolver tudo sozinha. O hotel era simples, mas limpo e seguro, numa região central. A recepcionista os recebeu com um profissionalismo eficiente. Já tinha a reserva anotada, um quarto com berço preparado, e entregou as chaves sem fazer perguntas desnecessárias. Marco ajudou a subir as malas, verificou se o berço estava montado corretamente e, antes de sair, deixou um número de telefone anotado num papel. Qualquer coisa, liga para mim também, tá? Cidade grande é menos assustadora quando a gente tem uns contatos. Quando a porta se fechou e Helena finalmente ficou sozinha com Theo no silêncio do quarto, ela sentou na beirada da cama e chorou. Chorou de alívio, de exaustão, de gratidão, de medo do que viria pela frente. Chorou porque tinha aceitado ajuda, e o mundo não tinha desabado. Porque tinha conhecido um estranho que tinha escolhido ser gentil sem esperar nada em troca. Porque, talvez, só talvez, ela conseguisse fazer aquilo funcionar. Deu banho em Theo na banheira pequena. Viu ele rir das bolhas de sabão e sentiu um pouco da tensão dos últimos dias finalmente começar a se dissolver. Colocou-o para dormir no berço, arrumado com lençóis que cheiravam a limpo, e ficou observando a respiração tranquila dele por longos minutos. Então pegou o celular e digitou uma mensagem curta. Chegamos bem. Obrigada por tudo. A resposta veio em segundos. Como está o bebê? Ela sorriu, sem entender direito por que aquela pergunta específica a tocava tanto. Dormindo como um anjo. Pela primeira vez em dias eu também vou conseguir dormir. A próxima mensagem demorou um pouco mais, como se ele estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Descanse. Amanhã a gente resolve o resto. E Helena percebeu enquanto se acomodava finalmente na cama, que pela primeira vez em muito tempo não se sentia completamente sozinha. Amanhã trouxe luz pela janela do hotel e uma mensagem no celular de Helena. Rafael perguntava se ela já tinha tomado café, se precisava de alguma coisa, se tinha planos para o dia. Ela respondeu que ia começar a procurar apartamento, que tinha uma lista de imobiliárias anotada, que estava tudo sob controle. A resposta dele foi direta. Tenho uma corretora de confiança que trabalha com professores e profissionais que estão chegando na cidade. Posso passar o contato? Helena hesitou. Era ajuda demais. Era cruzar uma linha invisível entre gratidão e dependência. Mas então olhou para Theo brincando no chão, com uma colher de plástico que tinha virado seu brinquedo favorito da manhã. Pensou nas ruas desconhecidas lá fora, nos valores absurdos que tinha visto anunciados, e digitou. Aceito, obrigada. A corretora se chamava Olivia, tinha voz firme ao telefone e foi direto ao ponto. Orçamento, necessidades, região preferencial. Helena explicou que precisava ficar perto da escola onde ia lecionar, que o salário de professora iniciante não permitia luxos, que bastava ser seguro e ter espaço para um berço. Olivia não tentou empurrar nada além do possível. Não fez promessas vazias. Combinaram de se encontrar naquela mesma tarde. Rafael enviou outra mensagem pouco depois. Marco está livre hoje, se precisar de transporte. E antes que Helena pudesse recusar, ele complementou. Ele vai de qualquer forma, então não é incômodo. Ela sorriu para a tela do celular.
reconhecendo a tática de não dar espaço para a culpa. Tudo bem, aceitou. Os primeiros apartamentos foram desanimadores de uma forma que ia além da simples inadequação física. Paredes com infiltração, que desenhavam mapas de umidade em tons de verde e preto, escadas íngremes demais para subir com o bebê no colo e sacolas de compras nas mãos, vizinhanças que pareciam hostis mesmo à luz do dia, com olhares desconfiados, e som alto demais vindo de todos os lados. Um dos lugares tinha cheiro de mofo tão forte que Theo começou a tossir assim que entraram. Outro tinha janelas que não fechavam direito, prometendo noites de frio no inverno, e barulho de rua invadindo qualquer tentativa de paz. Havia ainda aquele com banheiro sem box, apenas um ralo no meio do piso rachado, e cozinha que era mais um armário expandido do que ambiente funcional. Helena sentia o coração apertar a cada porta que se abria, revelando algo que não serviria, a cada valor que ultrapassava o que podia pagar, mesmo sendo espaços que mal mereciam o nome de lar, a cada proprietário que pedia 3 meses de depósito mais fiador, com imóvel na cidade, mais referências comerciais que ela simplesmente não tinha. Olivia percebia a frustração crescente, mas mantinha o profissionalismo equilibrado com empatia genuína. No quarto imóvel do dia, algo mudou. Era um prédio simples, sem porteiro 24 horas, mas com câmeras de segurança e vizinhos que cumprimentaram quando passaram pelo saguão. O apartamento ficava no 3º andar. Tinha uma sala pequena com janela que pegava sol da manhã, um quarto que cabia uma cama e um berço com espaço sobrando, cozinha funcional e um banheiro limpo. Não tinha luxo algum, mas tinha algo mais importante. Tinha potencial de se tornar um lar. Theo engatinhou pelo piso claro, testando cada canto, e riu alto quando descobriu que sua voz ecoava no espaço vazio. Helena ficou parada no centro da sala, imaginando uma mesinha ali, um sofá simples encostado na parede, cortinas leves na janela. Pela primeira vez desde que tinha tomado a decisão de se mudar, conseguiu visualizar uma vida acontecendo ali, não apenas uma sobrevivência. Quanto? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Olivia respondeu com um valor que estava no limite do orçamento, mas não o ultrapassava. O proprietário aceita entrada flexível para professores, ela explicou. É um programa de incentivo que alguns donos de imóvel aderiram na região. Helena não perguntou se Rafael tinha algo a ver com aquilo. Preferiu acreditar na coincidência generosa. Eu quero, ela disse, e sentiu pela primeira vez que a palavra tinha peso de verdade, não de desespero. Os trâmites foram mais rápidos do que ela esperava. Documentação, assinatura de contrato, entrega de chaves. Olivia mostrou-se eficiente e também gentil, explicando cada cláusula, indicando lojas de móveis usados na região, passando contatos de técnicos confiáveis para qualquer reparo. Quando finalmente segurou as chaves na mão, Helena mandou uma foto para Rafael com a legenda simples: "Temos casa". A resposta veio acompanhada de algo que poderia ser um sorriso, se emojis pudessem capturar a sutileza de uma satisfação genuína. Primeiro de muitos passos, Helena guardou o celular e decidiu que precisava fazer algo em retorno, algo que equilibrasse um pouco a balança tão inclinada de generosidade recebida. Ligou de volta para Rafael, a ligação atendida no segundo toque. "Aceita um convite para jantar?" Nada chique, só um agradecimento de verdade. Houve uma pausa, e ela quase se arrependeu da ousadia, mas então ele respondeu: "Aceito. Me manda o endereço." E Helena percebeu que estava sorrindo, um sorriso que vinha de algum lugar profundo, que tinha ficado adormecido por muito tempo. O jantar foi marcado para 2 dias depois, tempo suficiente para Helena fazer uma limpeza básica no apartamento vazio, comprar o mínimo necessário de cozinha e encontrar um restaurante de bairro que tivesse cadeirão para bebê e não assustasse o orçamento já apertado. Escolheu um lugar simples, com mesas de madeira desgastadas e cardápio escrito à mão, o tipo de lugar que servia comida honesta sem pretensões. Rafael chegou pontualmente, mas sem o terno que usava no avião. Vestia calça jeans e camisa de botão, com as mangas dobradas, uma versão mais relaxada de si mesmo que parecia intencional. Trazia uma sacola que entregou com um sorriso meio sem jeito. Não sabia se era apropriado, mas vi e lembrei de vocês. Dentro havia um ursinho de pelúcia desgastado pelo tempo, claramente antigo,
claramente amado. Era do meu sobrinho, ele explicou. Ele cresceu e disse que queria que fosse para alguém que precisasse de um amigo. Helena segurou o ursinho, sentindo o peso da memória que ele carregava, e Theo imediatamente esticou as mãos para pegar, abraçando-o com a seriedade cômica que bebês têm ao encontrar seu novo objeto favorito. Ele vai cuidar bem, ela prometeu, e viu algo passar pelos olhos de Rafael. Uma vulnerabilidade rápida que ele não tentou esconder completamente. A conversa durante o jantar foi diferente da do avião, menos sobre circunstâncias e mais sobre visões de mundo. Rafael falou sobre projetos sociais que tentava implementar. Creches em áreas rurais, para que mães pudessem trabalhar sabendo que os filhos estavam seguros. Programas de capacitação que envolviam educadores locais. Falava sem arrogância, reconhecendo os erros, as tentativas que falharam. A distância entre intenção e impacto real. Helena se pegou fazendo perguntas, desafiando suposições, oferecendo perspectivas de quem vivera no outro lado da equação, de quem sabia o que famílias trabalhadoras realmente precisavam. Você deveria consultar professores de verdade antes de montar esses programas. Ela disse sem rodeios, provando a massa simples que tinha pedido. Rafael parou com o garfo no ar processando, e então assentiu lentamente. Você está certa. A gente acha que sabe, mas fica olhando de longe demais. Helena sentiu algo se ajustar entre eles. Uma equalização sutil, onde ela não era apenas a receptora de favores, mas alguém com algo valioso a oferecer. Posso retribuir assim então? Ela propôs, limpando a boca com o guardanapo de papel. Você me ajudou com coisas práticas. Eu posso ajudar com a parte educacional dos seus projetos. Consultoria informal, nada oficial, apenas uma troca honesta. Rafael estudou o rosto dela por um momento, vendo a determinação que substituía a timidez inicial, e estendeu a mão sobre a mesa. Trato feito. Theo escolheu aquele momento para derrubar o copo de água, e o clima tenso de negociação se desfez em risadas, enquanto ambos se apressavam para limpar a bagunça. O bebê, alheio ao caos que causara, apenas balançava o ursinho e ria também, e Helena pensou que aquele momento comum e bagunçado, era mais próximo de felicidade do que muitas das coisas perfeitamente planejadas que tinha vivido antes. Quando se despediram na frente do restaurante, Rafael hesitou antes de ir embora. Posso aparecer amanhã para ajudar com alguma coisa no apartamento? Montagem de móvel, instalação, qualquer coisa. Helena ia recusar por reflexo, mas então lembrou do trato que tinham feito, da troca honesta, e percebeu que aceitar ajuda podia ser também uma forma de respeito. Tem um berço que precisa ser montado, ela admitiu. E eu sou péssima com ferramentas. Rafael sorriu, e havia algo diferente naquele sorriso, algo que parecia esperança cautelosa. Amanhã, então. E enquanto Helena voltava para o apartamento ainda vazio, Theo dormindo no colo, e o ursinho apertado contra o peito. Ela percebeu que estava construindo mais do que apenas uma nova vida. Estava construindo uma rede, ponto por ponto, conexão por conexão. Rafael chegou no meio da manhã seguinte, carregando uma caixa de ferramentas que parecia ter vivido várias reformas e uma sacola com pães quentinhos da padaria. Trouxe café também, admitiu, porque imaginei que você ainda não tivesse cafeteira. Helena sentiu algo aquecer no peito, com aquela atenção aos detalhes, com o cuidado de antecipar necessidades sem transformar aquilo num gesto grandioso. O berço estava desmontado no canto do quarto. As peças organizadas como um quebra-cabeça intimidador. Rafael estudou as instruções com a seriedade de quem analisava contratos, e Helena sentou-se no chão ao lado dele, segurando parafusos enquanto ele ajustava as laterais. Theo engatinhava entre eles, oferecendo ferramentas imaginárias com suas mãozinhas, participando do processo à sua maneira peculiar. Você faz isso sempre? Helena perguntou de repente, observando a concentração dele ao apertar um parafuso difícil. Ajudar pessoas que mal conhece. Rafael parou, a chave de fenda suspensa no ar, e considerou a pergunta com honestidade. Não da forma como estou fazendo com você, ele admitiu. Geralmente é mais distante, mais institucional. Doações, programas, coisas que posso fazer mantendo distância. Mas você, ele fez uma pausa, buscando as palavras certas, você me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Do que? Ela incentivou, genuinamente curiosa. Que ajudar pode ser simples.
Que às vezes a pessoa não precisa de um projeto social inteiro, só precisa de alguém que fique do lado dela, enquanto ela encontra o próprio caminho. Helena absorveu aquelas palavras, sentindo que elas continham camadas de significado, histórias não contadas, sobre por que um homem como ele construíra muros tão altos ao redor de si mesmo. O berço ficou pronto depois de 1 hora de trabalho conjunto, firme e seguro, cada parafuso apertado com precisão e cuidado. Theo imediatamente quis testar a nova aquisição, puxando as grades com suas mãozinhas curiosas, tentando escalar com a determinação inabalável de bebês que ainda não entendem conceitos como gravidade ou consequência. Rafael o pegou no colo com um cuidado que já não era mais hesitante, ergueu-o alto, fazendo-o rir aquela risada gostosa de criança pequena que ainda não aprendeu a conter alegria, e então o colocou dentro do berço pela primeira vez, com uma solenidade quase ritual. O bebê ficou em pé, segurando as grades com determinação, olhando ao redor do quarto como se estivesse descobrindo um reino novo feito especialmente para ele, testando a mobilidade e as possibilidades daquele espaço que era seu. Depois bocejou, aquele bocejo enorme e desproporcional que só bebês conseguem fazer, esticando todo o corpo num alongamento involuntário, e simplesmente se deitou sobre o colchão novo, abraçando o ursinho velho que já tinha virado seu companheiro inseparável de todas as aventuras diárias. Acho que ele aprovou, Rafael comentou, e ambos riram baixinho para não acordar a criança que já começava a cochilar. Eles saíram do quarto em silêncio, deixando a porta entreaberta, e se encontraram na cozinha que ainda não tinha armários, apenas caixas empilhadas e alguns utensílios básicos espalhados sobre a bancada. Helena preparou café nas 2 xícaras que tinha comprado e eles sentaram-se no chão da sala, encostados na parede, porque ainda não havia móveis. Era estranho e confortável ao mesmo tempo. Aquela informalidade forçada pelas circunstâncias. Conte-me mais sobre seu trabalho, ela pediu. A parte real, não a versão editada. Rafael bebeu o café devagar, organizando pensamentos. Construí tudo do zero, ele começou. Meu pai tinha uma pequena propriedade, mas eu quis ir além. Estudei agronomia. Fiz mestrado em gestão, consegui créditos, investi tudo que tinha e um pouco do que não tinha. Deu certo mais do que eu imaginava possível. Hoje administro terras que alimentam milhões. Fecho contratos internacionais. Sento em mesas com ministros. Mas no meio disso tudo, ele pausou. Olhando para o café na xícara, eu virei um nome, não uma pessoa. As pessoas não me veem mais. Veem oportunidade, influência, patrimônio. Por isso você não disse quem era no avião. Helena compreendeu. Ele assentiu. Queria ser só alguém comum por algumas horas. Alguém que podia oferecer um ombro sem que aquilo virasse notícia, transação, moeda de troca. E então você adormeceu de verdade. Ele sorriu com a memória. E não estava fingindo confiar. Estava confiando de fato. Fazia tanto tempo que ninguém fazia isso. Helena estendeu a mão e tocou o braço dele levemente, um gesto simples de compreensão. Eu confiei porque você me deu motivo. E continua dando. Rafael virou a mão e segurou a dela. Um contato que se estendeu por alguns segundos significativos antes de ambos se afastarem, conscientes de que estavam construindo algo delicado que poderia se quebrar facilmente se apressassem o processo. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina inesperada. Rafael aparecia com desculpas variadas. Tinha encontrado uma mesa dobrável que alguém estava doando. Conhecia um técnico que podia instalar internet com desconto. Precisava testar uma receita nova e achou que Helena e Theo seriam cobaias perfeitas. Ela o recebia com uma mistura de exasperação divertida e gratidão crescente, e sempre encontrava formas de retribuir. Arrumava os materiais educacionais dele, revia propostas de projeto social, apontando falhas que apenas quem trabalhava em sala de aula veria, dividia as refeições simples que preparava. Theo se apegou a Rafael de uma forma que surpreendeu a ambos. Esticava os bracinhos quando o via, ria de brincadeiras bobas, chorava quando ele ia embora. Helena observava aquela conexão se formar com sentimentos complexos. Alegria porque seu filho estava recebendo afeto masculino saudável. Medo porque sabia que apegos podiam terminar em abandono. Esperança porque talvez, apenas talvez, aquilo fosse diferente. Uma tarde, enquanto Rafael montava uma estante simples
e Helena organizava livros, ele fez uma pergunta que vinha claramente sendo ensaiada. O pai de Theo, ele está na vida de vocês. Helena parou de organizar. Segurou um livro contra o peito como escudo. Não está. Não quis estar. Quando descobri a gravidez, ele deixou claro que filho não estava nos planos dele. Tentei fazer funcionar por um tempo, mas você não pode obrigar alguém a amar. Sinto muito, Rafael disse com sinceridade. Não pela separação, ela esclareceu. Já estou em paz com isso. Sinto pela parte dele que está perdendo. Theo é incrível. Rafael olhou para o bebê, que naquele momento estava tentando colocar um bloco de montar na boca. Ele é mesmo. E você está fazendo um trabalho extraordinário sozinha. Não estou mais tão sozinha, Helena respondeu baixinho. E o peso daquelas palavras ficou suspenso no ar entre eles. Rafael terminou de montar a estante, mas não foi embora imediatamente como fazia normalmente. Ficou para o jantar, uma improvisação com macarrão e molho de tomate, que Helena preparou enquanto ele entretinha Theo com panelinhas vazias que viraram bateria. Comeram na mesa dobrável que ele tinha trazido dias antes e a conversa fluiu sobre política educacional, sobre sonhos que ambos tinham adiado, sobre a diferença entre construir riqueza e construir significado. Quando Theo finalmente dormiu depois do banho e das histórias sussurradas, eles se encontraram novamente na pequena sala, mas desta vez havia um sofá de segunda mão que Rafael tinha insistido em comprar, dizendo que as costas de Helena agradeceriam. Sentaram-se com uma distância respeitosa entre eles, mas essa distância parecia diminuir com o peso da conversa que se aprofundava. Posso perguntar uma coisa? Helena começou girando a xícara de chá entre as mãos. Você já foi casado? Quase, Rafael admitiu. Noivei há uns anos. Ela era inteligente, ambiciosa, parecia perfeita no papel. Mas no fundo, acho que ela estava apaixonada pelo que eu representava, não por quem eu era. Quando percebi isso, terminei. Magoei ela, magoei a mim mesmo. Mas seria pior viver uma mentira. Helena assentiu, entendendo mais do que ele tinha dito. Às vezes, a solidão acompanhada é pior que a solidão real. Exato, ele concordou, virando-se para olhá-la diretamente. Por isso estou sendo muito cuidadoso aqui. Com você, com Theo. Não quero que isso seja só eu tentando preencher um vazio. Quero que seja real, seja lá o que isso significa. O coração de Helena acelerou, mas ela manteve a voz firme. E o que você acha que isso está sendo? Rafael se aproximou levemente, ainda mantendo espaço, ainda dando a ela chance de recuar se quisesse. Acho que está sendo a primeira coisa genuína que sinto em muito tempo. Acho que toda vez que vou embora daqui, já estou contando as horas até ter desculpa para voltar. Acho que quando Theo ri, eu sinto algo que não sabia que estava faltando. E quando você me olha assim, ele tocou suavemente o rosto dela. Eu esqueço de todos os motivos pelos quais deveria manter distância. Helena fechou os olhos ao toque, respirou fundo. E quando abriu os olhos novamente havia uma decisão tomada. Então não mantenha, ela sussurrou. Rafael inclinou-se lentamente, dando tempo para que qualquer um dos dois mudasse de ideia, e a beijou com uma suavidade que continha promessas não ditas. Foi um beijo que não apressava nada, que reconhecia o peso do que estavam iniciando, que selava o entendimento de que aquilo, fosse o que fosse, seria construído com honestidade. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Helena nunca tinha experimentado antes, estabilidade temperada com alegria genuína. As aulas na escola começaram, e ela descobriu que ensinar crianças pequenas era ao mesmo tempo mais desafiador e mais gratificante do que tinha imaginado. Rafael arranjou uma vaga para Theo numa creche parceira de um dos seus projetos sociais, um lugar onde ele seria bem cuidado enquanto ela trabalhava. E pela primeira vez, Helena pôde focar nas próprias responsabilidades, sem a culpa constante de estar negligenciando o filho. Rafael também estabeleceu sua presença de forma mais concreta. Não morava no apartamento. Mantinha sua casa em outro bairro, mas visitava quase diariamente. Jantavam juntos, dividiam as responsabilidades com Theo, conversavam sobre os dias deles com uma intimidade que crescia naturalmente. Helena conheceu Marco melhor, o motorista que tinha virado quase um tio para Theo, e Olivia, a corretora que às vezes aparecia para um café e se tornara amiga de verdade. Mas havia uma bolha ao redor daquele relacionamento, uma proteção invisível que Rafael mantinha cuidadosamente. Ele não a levava aos eventos públicos que frequentava. Não postava fotos,
Não mencionava o relacionamento em contextos profissionais. Helena entendia as razões. Ele queria protegê-la da exposição, da invasão de privacidade que vinha com seu sobrenome, das especulações maldosas que a imprensa adorava fazer. Mas compreender não significava que não doesse um pouco. A primeira tensão real veio numa noite de quinta-feira, que Helena tinha passado o dia inteiro planejando com cuidado. Rafael tinha prometido jantar juntos. Ela tinha até comprado ingredientes especiais dentro do orçamento apertado. Tinha pensado em fazer aquele prato que ele tinha mencionado gostar. Tinha arrumado a mesa com as poucas coisas bonitas que possuía, tentando criar um ambiente especial. Mas ele cancelou em cima da hora, por causa de um compromisso de última hora, com investidores internacionais que aparentemente não podiam ser remarcados ou adiados ou simplesmente recusados. Helena disse que estava tudo bem, que entendia perfeitamente as exigências do trabalho dele, que não havia problema nenhum e poderiam remarcar para outro dia qualquer, mas quando desligou o telefone, sentiu uma pontada de algo que poderia ser ressentimento, misturado com uma dose generosa de realidade batendo na porta. Theo estava manhoso. Recusava o jantar com a teimosia característica de crianças pequenas que sentem quando algo está errado no ambiente. Chorava por Rafael com aquele choro específico que reservava para quando o homem que considerava figura paterna não estava presente. Que ela se viu sozinha novamente, preparando uma refeição que ninguém mais ia comer, sentindo aquela solidão familiar que pensava ter deixado para trás, mas que aparentemente apenas tinha ficado adormecida, esperando a primeira oportunidade de voltar. Preparou o jantar mesmo assim. Deu banho em Theo com menos paciência do que deveria. Colocou-o para dormir depois de uma batalha exaustiva. Sentou-se no sofá com uma xícara de chá frio e permitiu-se questionar se estava sendo tola, se estava se apegando rápido demais, confiando fácil demais, construindo castelos sobre alicerces que não tinha testado adequadamente. O interfone tocou perto das 10 da noite. Era Rafael ainda de terno, com uma expressão cansada e culpada. "Posso subir?" Helena hesitou, mas abriu a porta. Ele entrou trazendo o cheiro de restaurante caro e perfume de reunião importante. E aquilo criou uma distância momentânea entre eles, lembrando-a de que vinham de mundos muito diferentes. "Desculpa." Ele começou, passando a mão pelo cabelo num gesto de frustração. "Eu tentei cancelar, mas eram investidores que voaram da Europa, só para essa reunião." Helena cruzou os braços, não por raiva exatamente, mas por autodefesa. "Eu sei, eu entendo. Você tem responsabilidades. Uma vida inteira que existia antes de mim. Não posso esperar que tudo gire em torno de nós." "Mas eu quero que gire", Rafael disse com intensidade. "Essa é a questão. Passei a reunião inteira pensando que deveria estar aqui, ajudando com Theo, jantando com vocês. E isso me assusta, porque nunca me senti assim antes." Helena sentiu a raiva derreter um pouco. "Também me assusta", ela admitiu, "porque eu sei que nossos mundos são diferentes. Você vai para reuniões com ministros, enquanto eu dou aula para crianças de 5 anos. Você toma decisões que afetam milhares de pessoas, enquanto eu luto para pagar as contas no fim do mês." Rafael se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela com firmeza. "Nada disso importa. O que importa é isso aqui." Ele gesticulou para o apartamento pequeno, para os brinquedos espalhados, para a vida real que tinham começado a construir juntos. "Isso aqui é mais valioso que qualquer contrato que já assinei." Helena queria acreditar, mas havia um medo enraizado de que eventualmente a realidade cobraria seu preço. Eles conversaram até tarde, deitados no sofá um de frente para o outro, falando sobre inseguranças que normalmente escondiam. Rafael admitiu que tinha pavor de que Helena descobrisse que, no fundo, ele era apenas um homem comum tentando fingir que sabia o que estava fazendo, que todo o sucesso empresarial não o tinha preparado para ser bom em relacionamentos, bom com crianças, bom em construir algo que não podia ser medido em planilhas. Helena confessou que tinha medo de ser uma fase, uma novidade, alguém que ele ajudava por pena e não por genuíno desejo de estar junto. "Você acha mesmo que é pena?" Rafael perguntou, pegando a mão dela e entrelaçando os dedos. "Depois de tudo?" Helena olhou para as mãos unidas, para a forma como se encaixavam apesar de toda a diferença. "Não", ela admitiu, "mas às vezes o medo fala mais alto que a razão." "Eu sei como é", ele concordou.
aproximando-se para beijá-la com ternura. Por isso precisamos continuar conversando, continuar sendo honestos mesmo quando dói. No fim de semana seguinte, Rafael sugeriu algo diferente. Quero que você conheça alguém importante para mim, ele disse enquanto tomava um café da manhã. Helena sentiu um frio na barriga, mas concordou. Eles foram até uma casa confortável num bairro residencial. E lá Helena conheceu Rose, a irmã mais velha de Rafael, uma mulher de sorriso largo e olhos observadores que pareciam avaliar tudo em segundos. Rose pegou Theo no colo imediatamente, conquistando o bebê com brincadeiras e fazendo-o rir alto. Enquanto isso, estudava Helena com uma intensidade que poderia ser intimidadora, se não fosse temperada com genuína curiosidade. Então você é a mulher que tem meu irmão chegando em casa com aquela cara de bobo apaixonado, ela disse sem rodeios depois que Theo foi brincar no jardim com Rafael. Helena corou, mas manteve o olhar firme. Não sabia que ele ficava com cara de bobo. Rose riu, gostando da resposta. Ele não fica. É pior ainda. Fica com aquela cara séria dele. Mas os olhos têm um brilho que não vejo há anos. Ela serviu mais café estudando Helena. Olha, vou ser direta porque meu irmão provavelmente está sendo gentil demais. Rafael não traz mulheres aqui. Não apresenta para a família. Na verdade, nas últimas vezes que tentou relacionamento sério, ele manteve tudo tão separado que eu nem conhecia as pessoas. Helena absorveu aquela informação, tentando entender o que significava. E por que comigo é diferente? Rose sorriu, mas havia seriedade por trás. Essa é a pergunta certa. Acho que porque com você ele não está tentando ser o Rafael Allianz, dono de império. Ele é só Rafael, aquele cara que monta berço e brinca com bebê e esquece de compromissos importantes porque quer estar jantando macarrão com vocês. Foi a primeira vez que Helena ouviu o sobrenome completo, e algo clicou. Allianz. Ela reconhecia aquele nome de noticiários, de reportagens sobre agronegócio, de listas de empresários mais influentes do país. E ali estava ela, professora iniciante com apartamento alugado e orçamento contado, envolvida com alguém que literalmente movia economias. O choque deve ter aparecido no rosto porque Rose tocou seu braço suavemente. Não deixa isso te assustar, ela aconselhou. Dinheiro, influência, tudo isso são só detalhes. O que importa é que ele é feliz com você de um jeito que eu não via há muito tempo. E Theo, ela olhou pela janela onde Rafael estava ensinando o bebê a tocar uma flor. Ele está sendo o tio que sempre quis ser, o pai que pode vir a ser. Isso não tem preço. No caminho de volta, Helena ficou quieta, processando. Rafael percebeu a mudança. Você descobriu, ele disse. Não era pergunta. Descobri que você é bem mais importante do que deixou transparecer. Ele suspirou. Eu queria te contar do meu jeito no tempo certo. Não queria que isso mudasse como você me vê. E muda, ela questionou. Você vai começar a me ver diferente agora? Não, Helena respondeu depois de pensar. Mas explica algumas coisas. Por que você é tão cuidadoso com privacidade? Porque às vezes cancela compromissos de última hora. Porque as pessoas na rua às vezes te olham 2 vezes. Rafael estacionou em frente ao prédio dela. Desligou o carro, virou-se para encará-la completamente. Helena, tudo que tenho, tudo que construí, seria irrelevante se eu perdesse isso aqui. Você e Theo. Vocês são a única coisa real na minha vida. O resto é só trabalho. Obrigações e expectativas que outras pessoas colocaram em mim. Mas aqui neste apartamento pequeno com você, eu sou quem eu sempre quis ser. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Então vamos fazer um acordo, sem segredos daqui para frente. Eu lido com a sua realidade, você lida com a minha, e a gente constrói algo novo que seja nosso. Ele beijou a palma da mão dela, um gesto de promessa. Sem segredos, ele concordou. A promessa de não ter segredos foi testada mais rápido do que qualquer um deles esperava. 3 semanas depois da conversa, Helena recebeu uma ligação da escola. Theo tinha tido uma febre súbita na creche, estava chorando inconsolável, e ela precisava buscá-lo imediatamente. O pânico que qualquer mãe sente diante da notícia de filho doente tomou conta dela. Cancelou as últimas aulas, pegou táxi, e quando chegou na creche, encontrou seu bebê vermelho de febre, tremendo, os olhos vidrados. Levou-o direto ao pronto-socorro. Ligou para Rafael no caminho, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Estava em reunião fechada, ela lembrou. Algo sobre aquisição internacional que ele tinha mencionado no café da manhã.
Na sala de espera lotada, segurando Theo, que choramingava baixinho, Helena sentiu pela primeira vez em semanas aquela solidão antiga voltar. Não era culpa de Rafael estar indisponível, mas a realidade era que, no fim, quando coisas sérias aconteciam, ela estava sozinha. O diagnóstico foi infecção de ouvido, comum em bebês, tratável com antibióticos, nada grave. Mas o médico recomendou repouso, observação cuidadosa. E Helena fez as contas mentalmente. Dias de trabalho perdidos, salário comprometido, sem rede de apoio familiar para dividir os cuidados. Voltou para casa carregando Theo, a receita médica e um peso no peito que não vinha só da preocupação com a saúde do filho. Rafael apareceu 2 horas depois, saindo da reunião assim que viu as mensagens perdidas. Encontrou Helena sentada no chão do quarto, Theo finalmente dormindo no berço, depois da primeira dose de medicamento, e ela chorando silenciosamente, com o rosto escondido entre os joelhos. Ele se ajoelhou ao lado dela, tocou suas costas com cuidado. Helena, o que aconteceu? O médico disse algo mais? Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e a voz rouca. Ele vai ficar bem, mas eu percebi uma coisa hoje. Percebi que não importa o quanto você queira estar aqui, não importa o quanto isso seja real, existem momentos em que vou estar sozinha, porque você tem um mundo inteiro que depende de você, compromissos que não podem ser cancelados, responsabilidades que vêm antes de mim e do Theo. E isso não é culpa sua, ela se apressou em dizer. É só a realidade. Rafael sentou-se ao lado dela, as costas contra a parede, e ficou em silêncio por um momento longo. Você tem razão, ele finalmente disse. E a honestidade brutal daquelas palavras cortou mais fundo do que qualquer promessa vazia faria. Hoje eu não pude estar aqui quando você precisou, e provavelmente vai haver outras vezes. Mas Helena, ele virou-se para olhá-la diretamente. Eu quero encontrar um jeito de mudar isso. Não completamente, não da noite para o dia, mas quero reestruturar minha vida de forma que vocês sejam prioridade, não exceção. Como ela perguntou, sem malícia, genuinamente curiosa, sobre como ele achava que poderia conciliar 2 mundos tão diferentes. Não sei ainda, ele admitiu, mas tenho pensado nisso há semanas, em delegar mais, em treinar uma equipe que possa tomar decisões sem mim presente em cada reunião, em usar a tecnologia para estar disponível, mesmo quando fisicamente não posso estar aqui. Não é perfeito, nunca vai ser perfeito, mas tem que ser melhor do que é agora. Helena apoiou a cabeça no ombro dele, exausta demais para discutir, querendo apenas acreditar que era possível. Eles ficaram ali sentados no escuro, ouvindo a respiração de Theo, até que Rafael quebrou o silêncio novamente, com algo que claramente vinha pensando há tempo. Casa comigo. Helena levantou a cabeça bruscamente, certa de que tinha ouvido errado. O quê? Case comigo, ele repetiu, e dessa vez havia uma certeza absoluta na voz. Não porque acho que vai resolver todos os problemas. Não porque quero te prender ou fazer grande gesto romântico. Mas porque quero acordar todos os dias sabendo que estou oficialmente comprometido com isso aqui. Com você, com Theo, com essa família que a gente está construindo. Quero que quando coisas assim acontecerem, você não se sinta sozinha porque legalmente, emocionalmente, de todas as formas que importam, a gente vai estar junto. Helena sentiu o coração acelerar, uma mistura de pânico e esperança. Rafael, isso é loucura. A gente se conhece há menos de 3 meses. Eu sei, ele concordou. E normalmente eu sou a pessoa mais cautelosa do mundo, que analisa cada decisão de 10 ângulos diferentes. Mas com você, nada disso importa. Eu sei o que sinto. Sei que quando estou longe de vocês, uma parte de mim está faltando. Sei que Theo já é meu filho no coração, mesmo que não seja no papel. E sei que você é a única pessoa com quem consigo imaginar um futuro real. Não é simples, Helena sussurrou, mas sua resistência estava claramente desmoronando. Sua família, a imprensa, as diferenças entre nossas vidas. Ele pegou a mão dela. Nada que vale a pena é simples, mas a gente enfrenta junto. Com advogados se precisar, com porta-vozes, com tudo que for necessário para proteger nossa privacidade e nosso relacionamento. Mas, acima de tudo, a gente enfrenta sendo honesto um com o outro como temos sido desde o começo. E se eu estragar tudo? Ela perguntou, deixando a insegurança mais profunda vir à tona. E se eu não souber ser esposa de alguém como você?
E se Theo crescer confuso sobre quem é o pai verdadeiro? E se eu não for suficiente? Rafael apertou a mão dela com firmeza. Primeiro, você não vai estragar nada porque isso não é sobre você sozinha. É sobre nós juntos. Segundo, você não vai ser esposa de um empresário famoso. Vai ser minha esposa, da pessoa real que você conhece. Terceiro, eu quero adotar Theo oficialmente, se você permitir. Quero ser o pai dele em todos os sentidos. E quarto, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. Helena chorou novamente, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, misturadas com algo que poderia ser esperança renascendo. Eu tenho medo, ela admitiu. Eu sei, ele respondeu. Eu também tenho. Mas prefiro ter medo ao seu lado do que seguro e sozinho. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu novamente, havia uma decisão tomada. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. O beijo foi interrompido pelo choro de Theo, acordando com desconforto da febre. Rafael foi até o berço. Pegou o bebê no colo com uma segurança que vinha de semanas de prática e caminhou pelo quarto balançando-o suavemente. Helena buscou o remédio e juntos cuidaram da criança revezando, trabalhando em sincronia silenciosa de quem já tinha desenvolvido uma linguagem própria. Quando Theo finalmente voltou a dormir exausto, eles se olharam por cima do berço e souberam que aquele momento, caótico e imperfeito, era exatamente como seria dali em diante, juntos enfrentando o que viesse. Nos dias seguintes, enquanto Theo se recuperava, começaram a fazer planos reais. Rafael consultou advogados sobre processos de adoção. Helena conversou com Rosie sobre como manter privacidade em meio à exposição inevitável e juntos decidiram que o casamento seria pequeno, íntimo, apenas as pessoas que realmente importavam. Nada de grande evento social, nada de revistas cobrindo, apenas uma celebração honesta de um compromisso que ambos estavam escolhendo conscientemente. A notícia vazou eventualmente como Rafael sabia que aconteceria. Jornais especularam, redes sociais debateram. Pessoas que nunca tinham conhecido nenhum dos dois formaram opiniões fortes. Helena enfrentou olhares curiosos na escola, perguntas invasivas de colegas, mas também descobriu aliados. Pais de alunos que defenderam sua privacidade, a diretora que bloqueou jornalistas tentando entrar na instituição, Olivia e Marco que viraram escudos humanos quando necessário. Rafael tomou medidas mais drásticas, deu entrevista única e final, explicando que estava noivo, que esperava respeito pela privacidade da família e que qualquer assédio seria tratado legalmente. Usou sua influência pela primeira vez em benefício próprio, deixando claro para editores e paparazzi que havia linhas que não deveriam ser cruzadas. A maioria respeitou. Alguns testaram limites e se arrependeram. No meio do turbilhão, Helena teve uma revelação que compartilhou com Rafael numa noite tranquila. Sabe o que é engraçado? Passei tanto tempo com medo de não ser suficiente para o seu mundo que não percebi que você estava igualmente preocupado em se encaixar no meu. Ele sorriu, deitado ao lado dela na cama que agora dividiam mais noites do que não. É verdade. Eu posso negociar com governos, mas ficar no chão brincando com blocos coloridos, isso era território novo. Você se saiu bem, ela disse, beijando-o suavemente. Nos saímos bem, ele corrigiu. E vamos continuar nos saindo bem, um dia de cada vez. O casamento aconteceu num sábado de sol suave, no jardim da casa de Rosie, rodeado apenas por pessoas que realmente conheciam e amavam Rafael e Helena. Eram menos de 20 pessoas. Rosie e seu marido, Marco e Olivia, que tinham virado família escolhida, alguns professores que Helena tinha se aproximado na escola, 2 sócios de Rafael que eram amigos antes de parceiros de negócio, e Theo naturalmente, usando uma roupinha que Rosie tinha escolhido e que o fazia parecer ainda mais adorável do que normalmente era. Helena usava um vestido simples, branco, que tinha encontrado numa loja de bairro e alterado para servir perfeitamente. Não havia véu elaborado ou cauda dramática, apenas um arranjo discreto de flores no cabelo e a certeza nos olhos quando começou a caminhar em direção a Rafael. Ele estava parado debaixo de uma pérgola coberta de trepadeiras, sem smoking tradicional, mas com um terno claro que o fazia parecer mais jovem, mais leve, mais ele mesmo. Quando ela chegou ao lado dele, Theo nos braços, porque não havia com quem deixá-lo, e nem queriam deixá-lo de fora daquele momento.
Rafael estendeu as mãos e segurou as dela e as do bebê ao mesmo tempo. O celebrante, um juiz amigo de Rose que se oferecera para conduzir a cerimônia, sorriu para a cena. Antes de começarmos oficialmente, ele disse: "Os noivos gostariam de dizer algo?" Rafael olhou para Helena com uma intensidade que fazia o resto do mundo desaparecer. "Quando te conheci, eu estava voando no piloto automático, apenas cumprindo compromissos, fechando negócios, existindo sem realmente viver. E então você adormeceu no meu ombro e algo acordou em mim. Você me lembrou que grandeza não está em impérios ou fortunas, mas em ter coragem de recomeçar quando tudo dá errado. Está em amar uma criança que não é biologicamente sua como se fosse. Está em construir um lar com o que tem e fazer ser suficiente. Você me ensinou a ser humano novamente, Helena, e por isso, e por milhões de outras razões, eu te escolho hoje e todos os dias que vierem." Helena sentiu as lágrimas escorrerem livremente, sem tentar escondê-las. "Eu vim para a capital acreditando que estava sozinha, que precisava ser forte o suficiente para enfrentar tudo sem a ajuda de ninguém. Você me ensinou que aceitar apoio não é fraqueza, é sabedoria, que dividir o peso não diminui quem eu sou, multiplica o que posso ser. E mais importante, ela olhou para Theo e depois de volta para Rafael, você escolheu amar meu filho quando ninguém é obrigado a fazer isso. Você não é só meu parceiro, é o pai que Theo merece, o homem que eu nem sabia que estava procurando. Te escolho agora e sempre." O resto da cerimônia foi breve e significativo. Trocaram alianças simples que tinham escolhido juntos, disseram sim com vozes firmes. E quando o juiz os declarou casados, o beijo foi aplaudido por todos, mas especialmente por Theo, que bateu palminhas imitando os adultos e arrancou risadas de todos. A festa foi informal, mas cuidadosamente pensada, comida servida em estilo família, com pratos que misturavam receitas tradicionais e novidades experimentais. Música tocando baixo de uma caixa de som, conectada a uma playlist que Rafael e Helena tinham montado juntos, escolhendo cada música com significado específico, e conversas que fluíam facilmente, porque todos ali eram pessoas que genuinamente se importavam uns com os outros e com o casal que celebravam. Marco assumiu o papel de fotógrafo não oficial, com entusiasmo quase profissional, capturando momentos espontâneos que nenhum fotógrafo contratado conseguiria, porque exigiam conhecimento íntimo dos envolvidos. Theo dando seus primeiros passos cambaleantes em direção a Rafael, com os bracinhos esticados, e expressão de concentração absoluta. Helena rindo de algo que Rose tinha sussurrado, enquanto ajudavam a servir o bolo, o casal dançando devagar na grama do jardim, ao som de uma música suave, enquanto o bebê dormia profundamente no ombro do pai, alheio à celebração que acontecia ao seu redor. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora e apenas Rose e Marco ajudavam na limpeza, Helena e Rafael sentaram-se nos degraus da varanda, observando Theo brincar com as últimas luzes do dia. "Já é estranho", Helena comentou, apoiando a cabeça no ombro do marido. Aquela posição que tinha se tornado deles desde o avião. "Sinto como se tivéssemos feito isso há muito tempo." "Acho que em algum nível fizemos", Rafael respondeu. "Cada vez que você aceitou ajuda, cada vez que eu escolhi ficar em vez de ir embora, cada vez que decidimos ser honestos mesmo quando era desconfortável. Fomos nos casando aos poucos. A cerimônia de hoje foi só oficializar." Ela entrelaçou os dedos nos dele. "Não se arrepende? De ter virado sua vida de cabeça para baixo por causa de uma mulher que você conheceu num avião?" Ele riu, o som vibrando no peito onde a cabeça dela estava apoiada. Minha vida precisava ser virada de cabeça para baixo. Estava vivendo tudo invertido, achando que trabalho era o mais importante, que solidão era o preço do sucesso, que relacionamentos eram sempre transacionais. Você me mostrou uma versão de mim mesmo que eu tinha esquecido que existia. Então não me arrependo nem um segundo. As semanas seguintes trouxeram ajustes e novidades. Rafael começou a passar mais noites no apartamento de Helena, que tecnicamente agora era deles, embora ainda mantivesse a casa antiga para quando precisava de escritório ou espaço para reuniões importantes. Helena conheceu mais pessoas do círculo social dele, eventos que não podia mais evitar completamente agora que o casamento era público. Mas sempre com Rafael ao lado, sempre com a compreensão
de que quando ficasse demais eles podiam ir embora. Ela também começou a implementar mudanças nos projetos sociais de Rafael, trazendo a perspectiva prática de educadora. Visitaram juntos comunidades rurais, onde as creches estavam sendo instaladas, e Helena conversou com as mães, entendeu as necessidades reais, ajustou os programas para serem mais efetivos. Rafael observava com orgulho, enquanto ela transformava ideias dele em soluções concretas, usando a autoridade natural de quem vivia aquela realidade. O processo de adoção de Theo começou oficialmente, uma montanha de papelada e burocracia, mas Rafael enfrentou cada etapa com uma determinação que normalmente reservava para negociações empresariais. Quero que legalmente não haja dúvida, ele explicou para Helena. Quero que no papel, na lei, em tudo que importa, eu seja o pai dele. Não padrasto, não responsável legal temporário, mas pai. Theo, alheio às complexidades legais, apenas sabia que tinha 2 adultos que o amavam incondicionalmente. Começou a falar suas primeiras palavras, e uma delas foi uma versão infantil de Rafael, que soava como Fafa, fazendo o homem que negociava milhões diariamente derreter completamente. Helena capturou o momento em vídeo, e sempre que Rafael tinha um dia difícil, ela colocava para tocar, lembrando-o do que realmente importava. Houve desafios, claro, reportagens ocasionais que testavam os limites do acordo tácito de privacidade. Comentários maldosos em redes sociais de pessoas que achavam que entendiam a vida deles, baseados em fotos tiradas de longe. Momentos em que Rafael ainda era puxado para compromissos que o afastavam por dias. Instantes em que Helena se sentia inadequada em eventos sociais cheios de gente que falava de coisas que ela não conhecia. Mas cada obstáculo foi enfrentado juntos. Rafael contratou assessoria para lidar com a imprensa, estabelecendo limites claros e consequências para quem os ultrapassasse. Helena desenvolveu uma confiança crescente, percebendo que sua perspectiva única era valiosa justamente por ser diferente. Encontraram ritmo, equilíbrio imperfeito mas funcional, baseado em comunicação constante e compromisso renovado. Uma noite, 6 meses depois do casamento, estavam todos os 3 na sala do apartamento que tinha virado verdadeiro lar. Theo brincava com blocos de montar, construindo torres cambaleantes que desabavam causando risadas. Helena corrigia provas de alunos, caneta vermelha na mão concentrada. Rafael respondia e-mails no laptop, mas pausava frequentemente para observar a cena, gravando mentalmente aquele momento comum que era extraordinário na sua simplicidade. Vocês sabem que podíamos morar numa casa maior, ele disse de repente. Lugar com jardim, quartos extras, tudo que o dinheiro pode comprar. Helena levantou os olhos das provas. Eu sei. Você quer isso? Não? Ele admitiu. Esse lugar aqui tem algo que nenhuma mansão teria. Tem nossa história. Cada canto tem uma memória. O berço que montei, a mesa que trouxe, a marca na parede onde Theo deixou cair tinta quando tentamos pintar. Isso aqui é nosso de um jeito que nenhum lugar novo seria. Helena sorriu, voltando para as provas. Mas se Theo precisar de irmão, vamos ter que considerar espaço extra. Rafael parou de digitar, processando aquelas palavras, e então olhou para ela com uma intensidade súbita. Helena? Ela manteve os olhos nas provas, mas o sorriso cresceu. Ainda não tenho certeza. Mas tem uma possibilidade. Ele cruzou a sala em 3 passos, ajoelhou-se ao lado dela, colocou a mão suavemente sobre a barriga dela. Sério? Talvez, ela repetiu, dessa vez olhando para ele. Ia esperar ter certeza antes de falar. Mas você estava ali falando de irmão pro Theo, e pareceu o momento certo. Rafael beijou-a com uma ternura que continha promessas renovadas, e Theo, sentindo que estava perdendo a atenção, gatinhou até eles e escalou o colo do pai, inserindo-se no abraço com a determinação de criança pequena que sabe que é o centro do universo dos pais. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, eles ficaram acordados conversando sobre possibilidades. Nomes que poderiam funcionar para menino ou menina, como seria reorganizar os quartos, como Theo reagiria a não ser mais filho único. Mas principalmente falaram sobre gratidão, sobre como um encontro aleatório num avião tinha transformado 2 vidas e agora estava criando uma nova. Você acha que alguém acreditaria nessa história se a gente contasse? Helena perguntou, deitada no escuro com a cabeça no peito dele.
Milionário conhece mãe solteira no avião e 3 meses depois estão casados construindo família. Parece roteiro de filme. Rafael riu baixinho. Ninguém acreditaria. E sabe o que é melhor? Não precisamos que acreditem. A gente sabe o que é real. 2 anos depois, o apartamento pequeno finalmente tinha sido trocado pela casa com o jardim que Rafael tinha mencionado naquela conversa que parecia ter acontecido em outra vida, mas na verdade tinha sido apenas meses atrás. Não era mansão ostensiva com piscina e guarita. Não era aquele tipo de propriedade que aparece em revistas de arquitetura e faz vizinhos sentirem inveja corrosiva. Mas tinha espaço suficiente para uma família que tinha crescido em tamanho e em amor. Tinha um quintal com grama de verdade, onde Theo podia correr sem medo de cair em asfalto duro. Uma varanda coberta, onde ficavam nas tardes de chuva vendo as gotas formarem poças. Um quarto extra que virou simultaneamente escritório de Helena e cantinho de brinquedos, e aquela sensação intangível, mas inegável, de que ali era um lugar onde raízes podiam ser plantadas fundo e crescer fortes. Theo, agora com quase 3 anos e uma personalidade própria que se manifestava em opiniões fortes, sobretudo desde qual roupa vestir até qual história queria ouvir antes de dormir, corria pelo quintal, perseguindo borboletas que apareciam entre as flores que Rose tinha ajudado a plantar, enquanto sua irmã caçula Ana, de apenas 6 meses e ainda descobrindo o que eram mãos e para que serviam, observava do colo da mãe, com os olhos arregalados de quem ainda está descobrindo o mundo e achando tudo absolutamente fascinante. Helena tinha sido promovida a coordenadora pedagógica na escola, onde começara como professora iniciante insegura de si mesma, um reconhecimento pelo trabalho excepcional que desenvolvia e que ia muito além de simplesmente cumprir o currículo obrigatório. Ela tinha implementado programas inovadores de alfabetização que respeitavam o ritmo individual de cada criança, criado protocolos de acolhimento para alunos vindos de famílias em situação vulnerável e estabelecido parcerias com a comunidade que transformavam a escola em centro de apoio, além das aulas formais. Ainda dava algumas aulas porque amava o contato direto com os alunos e não queria perder aquela conexão que a lembrava diariamente porque tinha escolhido aquela profissão.